Vamos a mais uma correção de atividade 0402 de contabilidade social. Vamos aqui a correção. Primeira questão. Enumere as identidades contábeis, faça a relação com as óticas de obtenção do PIB e resuma cada uma delas em uma economia com governo. Vamos lá, então. O que que você vai, como é que você enumera elas, né? Primeiro pode ser colocado que as entidades contábeis são produto, identidade de renda, identidade de despesa, né? Esses três tracinhos aqui têm o significado, né, do símbolo identidade. Então, se identificam produto, renda, despesa. A gente já estudou sobre essas identidades, né? Fazendo a relação com as óticas, nós temos a ótica do produto, a ótica da renda e a ótica da despesa. A ótica do produto, PIB, é igual ao valor de produção destinado ao mercado interno e externo, que é a produção, né? Vai ser o valor de produção destinado ao mercado interno e externo, que é a produção, menos os consumos intermediários de bens e serviços nacionais importados, que é o CI, consumo intermediário, ok? Na ótica da renda, o PIB vai ser igual ao pagamento da remuneração dos fatores de produção, que são salários, que é correspondente às remunerações, juros, lucros e aluguéis, correspondente ao excedente operacional bruto, que é o EBO. Ok? Ah, deixa eu ver aqui. Pela ótica da despesa, aqui só corrigindo aqui, não é um menos, tá, pessoal? Que é sinal de igual. Pô, muito legal, não, mas é isso aí. E pela ótica da despesa, o PIB é igual à soma do gasto ou categorias de demanda agregada, ou, como visto anteriormente, a soma dos bens de consumo, mão de obra direta e bens para a formação de capital, que é o investimento. Segunda questão, comente sobre a valoração das entidades e quais níveis devem ser utilizados. A identidade de produto, renda e despesa só se verifica se estivermos computando os valores agregados aos mesmos preços. E são três níveis de valoração: a preços baixos, básicos, a preços do produtor e preços do consumidor. Terceira questão, complete as colunas abaixo usando as equações de cálculo do PIB pelas três óticas. E aqui nós temos a ótica do produto, a ótica da renda e a ótica da despesa. Todos eles, os valores se interrelacionam. Então, há valores aqui que eu vou poder descobrir olhando numa outra ótica, né? Então, tem a ótica do produto e aqui pede o produto interno bruto, tanto de 2003 como 2004. Se a gente olhar aqui embaixo, a gente tem o de 2004 aqui, né? Então, a gente vai pegar esse valor aqui e copiar aqui em cima, 1941, 498. Confere? Aqui também, ó, ele se repete na ótica da despesa, então, na ótica do produto, a gente só faz copiar. Agora, do de 2003, aí a gente vai descobrir, né? E aí, quando você descobrir, você pode preencher a ótica da renda e a ótica da despesa. Como achar 1.699.948? Então, é pegar a ótica do produto, que é o PIB igual a produção menos consumo. O que a gente viu aqui, né? Ó, produção menos o consumo intermediário. Então, aqui vai me dar o valor da produção, que é 2.992.739, 2003. E aí eu vou colocar junto com ele os impostos sobre o produto, né? Lá não vai falar, mas os impostos eles estão agregados ao produto, né? Eles fazem parte do valor do produto. E vamos subtrair os subsídios, né? Esse é a produção, né? A produção é sempre o que foi produzido, mais os impostos diretos, menos os subsídios, tá? O subsídio que o governo dá, então se subtrai esse valor, tá bom? A despesa do governo. E aí, menos o consumo, e aí eu tenho aqui o consumo intermediário de 1.522.125. Então, coloco aqui ele, 1.522.125. Quando eu faço essa conta, vai dar 1.689.948. Aí eu preencho aqui
Preencho aqui e preencho aqui. Eu posso fazer por aqui também, né? Para encontrar esse valor aqui, eu posso fazer pela ótica da renda. E aí, pela ótica da renda, é salário mais lucros, né? E o que são os salários aqui? Remuneração dos empregados, 671,872, mais o que eu tenho de lucro aqui? Eu tenho o EBO, né? Mais o rendimento misto, da 780. Eu tenho os impostos sobre a produção e importação e o subtrato subsídios. Daí eu vou encontrar o mesmo valor, né? Do PIB, só que agora pela ótica da renda, certo? Daí a gente não fez pela ótica da despesa, porque tinha outros valores para encontrar, né? Beleza, então. Aqui precisou do consumo intermediário de 2004. E aí eu posso fazer a mesma, né? Pegar a mesma equação, uma vez que eu já sei quem é PIB, eu já sei qual é o valor da produção, e eu não sei o valor do consumo de 2004. Eu sei o valor do consumo de 2003, mas eu preciso de 2004. Então, ele é CI, ele é incógnito. É isso? Então, quando eu coloco na fórmula e substituo que PIB é 1.941.948, produção é essas somatórias de produto mais imposto e subtração de subsídio, menos CI, quando eu faço quando eu isolo a incógnita CI, eu vou encontrar 1.720.073. Está aqui. Foi resumido aqui por causa do espaço, né? Aqui a gente já fez, aqui pede a formação bruta de capital e a importação de bens. Formação bruta de capital, a formação bruta de capital, né? Ela vai estar na ótica da despesa, né? Que é o PIB igual a bens de consumo mais a formação do capital. É isso? Daí eu sei quem é PIB, que é 1.690. Aqui embaixo, né? Tá. A gente fez primeiro aqui a importação, né? Descobrir qual é o valor da importação de bens e serviços. Então, você vai colocar aqui é, bens de consumo, vai ser a despesa do consumo final, mais a formação, mais a exportação, né? Menos a importação, que é o que você vai precisar achar. E aí, mais a formação bruta de capital que você já tem aqui. Então, isolando na fórmula, eu vou encontrar uma importação, um valor negativo de 205.272. Bom, agora sim, para encontrar a formação bruta de 2004, aí eu já tenho o valor de PIB, eu tenho o consumo, né, que é a despesa de consumo final, mais a exportação, menos a importação, que eu também tenho esse valor, e mais FC. Aí eu isolando o FC, que é o que eu quero encontrar, vou encontrar 332.333. Beleza? Quarta questão, considere as informações abaixo em bilhões de reais. Então, aqui, produção a preço básico, 111 bilhões, consumo intermediário, 58 bilhões, e assim, cada uma das informações aqui em bilhões. Daí diz, construa a medida do produto pelas três óticas. Então, vamos lá. Pela ótica do produto, eu preciso da produção, mais impostos, menos o consumo intermediário. Né? Se tivesse subsídios, a gente subtraía dos impostos, mas aqui não tem subsídios, tá? Então tá, vamos lá, produção. Aí a produção está aqui 111 bilhões. Impostos sobre produtos, está aqui, ó, 7 bilhões. Consumo intermediário, está aqui, ó, consumo 58 bilhões. Somando e subtraindo, o produto é 60. E aí tem que dar 60 na ótica da renda e na ótica da despesa, correto? Vamos lá, então. Pela ótica da renda, nós vamos pegar a remuneração, né, de capital menos os impostos, né? Então, vamos lá, somar a remuneração dos assalariados. Cadê a remuneração? Cadê? Aqui embaixo. Os salariados, 29 bilhões, mais o excedente, né? O excedente operacional bruto, 23 bilhões, mais os impostos sobre a atividade, né? Que é o imposto sobre trabalhos.
E aí 29 mais 23 mais 8 vai dar 60 bilhões. Pela ótica da despesa, vamos para os consumos. Aí nós temos consumo das famílias, consumo da administração pública, e aí mais exportações, menos importações e mais a formação bruta de capital fixo. Eu encontro todos esses valores aqui na tabela. É só colocar aqui embaixo, fazer a soma, a subtração, soma de novo, dá 60 bilhões. Quinta questão. Pode-se demonstrar por meio de um conjunto de identidades contábeis como o sistema de contas nacional chega ao equilíbrio entre poupança e investimento. Mencione as três situações de economia existentes para o desenvolvimento dessas identidades e que rendas possuem. Bom, são três economias: fechado e sem governo, fechado e com governo, economia aberta e com governo. Na economia fechada e sem governo, a renda privada. Na fechada e com governo, renda privada e nacional. Aberta e com governo, renda nacional e internacional. Sexta questão, os exercícios seguintes se referem a uma economia fechada e com governo. A gente tem exercício da letra A, exercício da letra B, exercício da letra C. Vamos para a letra A, numa economia fechada e com governo. São conhecidos os valores das seguintes rubricas das contas do governo em um ano, que estão em bilhões de reais. Postos arrecadados 70 bilhões, outras receitas correntes do governo 65 bilhões, transferências 40 e subsídios 45. Se o saldo do governo em conta corrente é de 40 bilhões, calcule o montante dos gastos do governo no período. E a questão já traz a fórmula que a gente vai utilizar, né? Que é a poupança do governo igual à renda líquida do governo menos os gastos do governo. Nós vamos encontrar G, né? Por quê? Ó? Se a gente colocar quem é a renda líquida, ora, a renda líquida é o que eu tenho de impostos, né, arrecadados, mais o que eu tenho de outras receitas do governo, né, eu vou somar isso que o governo arrecada, menos as transferências, né, de 40 bilhões e os subsídios que o governo dá para bater nos impostos, correto? 45. Eu chego a uma renda líquida de 50. Eu somo 70 mais 65, menos a soma de 40 mais 45. Tranquilo? Ok? Então, eu tenho 135 menos 85, que vai me dar 50 bilhões. Ok? Achei RLG, jogo na fórmula. SG, que é a poupança do governo, e está aqui, né? Ó, saldo do governo em conta corrente é 40 bilhões. Então, esse saldo do governo é a nossa poupança, ou a poupança do governo. Então, eu substituo na fórmula 40 bilhões, RLG que eu encontrei, que é 50, menos G. Isola G, 50 menos 40, G igual a 10. Então, esses são os gastos do governo. Tranquilo? Na letra B, calcule a renda privada disponível para uma economia com as seguintes informações em bilhões de reais. Renda nacional de 800 bilhões, gastos correntes do governo de 150 bilhões e déficit orçamentário de 40 bilhões. Vamos lá, então. É só pegar a fórmula. Ele me deu aqui essa fórmula aqui, né? E eu preciso saber qual é a renda líquida do governo nesse caso aqui primeiro, né? Para saber a RPD, certo? Então, como eu tenho quanto é meu saldo, né, de governo, meu, minha poupança, né? Ela está negativa, eu tenho um déficit orçamentário de 40, então ele vai ser menos 40, RLG que eu não sei, menos o gasto do governo, que é 150. Isola RG, RLG, eu vou encontrar 110, ok? Agora sim, eu pego a fórmula que a questão traz, que é a renda disponível bruta, menos a renda líquida do governo, é igual à renda disponível bruta. Perdão, a renda privada disponível. Isso quer dizer que renda privada disponível é igual a RDP menos RLG. RDP é a renda nacional bruta, que está aqui na questão, que é 800, menos a líquida, que é 110. Então, a renda privada disponível é 690 bilhões. Letra C, são conhecidos os valores das seguintes rúbricas das contas do governo em um ano, em bilhões de reais. Pós-arrecadados, 53 bilhões, outras receitas do governo corrente, 32 bilhões, transferências de 18 bilhões, subsídios de 12 bilhões. Se o saldo em conta corrente é de 41 bilhões, a renda nacional disponível é de 145 bilhões, o investimento total é de 33 bilhões,
calcule o montante dos gastos do governo no período e a poupança privada. Então, pessoal, a gente vai precisar utilizar essas fórmulas aqui, que já está dada na questão. Né? RSG, que é a poupança do governo, é igual à renda líquida do governo menos os gastos. Aqui, a renda privada, que é RP, né? É igual ao consumo mais a poupança privada, né? O S sozinha é privada. Nós temos aqui duas fórmulas, né, de renda nacional, né? Renda nacional disponível, que é consumo mais a poupança, que são das famílias, mais a renda líquida do governo. E temos também outra forma de renda nacional, que é conhecida, né? Consumo mais investimento, mais gasto do governo. Então, vamos lá, então. Primeiro, vamos atrás da RLG, né? Para descobrir o gasto do governo, né? Montante do gasto do governo do período. Então, RLG, aqui a gente já sabe fazer essa conta, né, da questão anterior, que a gente somos impostos mais outras receitas correntes e subtrai as transferências menos os subsídios. Então, nós vamos encontrar RLG de 55 para aplicar na fórmula de SG, né, igual a RLG menos G. Então, SG, que eu sei quem é, que é o saldo da poupança do governo. Está aqui, ó, saldo em conta corrente é 41 bilhões. Então, eu vou substituir por 41 bilhões. RLG já descobri aqui, 55 bilhões, menos G. E G vai ser igual a 14 bilhões. Então, descobrindo G, eu posso agora partir para descobrir a poupança privada. Né? Aí, na poupança privada, eu vou descobrir quem é o investimento privado, né? Por essa fórmula. Ela me deu essa fórmula aqui. Eu vou transformar ela, né? YN é igual a YP mais RLG. E aí eu sei quem é YN, né? Que está aqui, 145 bilhões, que é a renda nacional. Aí eu não tenho a renda privada, que é o que eu vou descobrir, e eu tenho a RLG, que é 55, mais 55. YP igual a 90. Aí, só explicando aqui a fórmula, que está dizendo aqui, se o que foi dado aqui em cima, né? YP é igual a C mais S, e quem é C mais S? Né? Ó, e YN é C mais S mais RLG, tá aqui, ó, C mais S mais RLG, e quem é C mais S? Não é YP, né? Então eu substituo C mais S por YP, mesma coisa, foi isso que foi feito aqui. Criou uma nova fórmula para achar rapidamente YP. Ok? Por que a gente fez isso? Porque a gente não tem nenhum consumo e nem a poupança privada, tá? Não tem nenhum deles aqui. Então, eu preciso, né, fazer criar essa nova forma a partir da dedução, né, das outras formas. Ok? E a nacional, né, YN igual a C mais I mais G, aí você vai, YN você já descobriu que é 145, C você não tem, mais Y você tem, o I, né, que é o investimento, está aqui o investimento é 33 bilhões, e os gastos do governo que você achou aqui, ó, de 14. Então você acha o consumo, que é 98. Para que eu preciso do consumo? Para achar a poupança, né? Ó, na forma de investimento privado. Então preciso descobrir quem é a poupança privada. Está pedindo a poupança privada. Então, logo, YP é igual a C mais S. YP eu já calculei aqui, deu 90. C eu calculei, deu 98. A isola S vai ser a 8 bilhões. Sétima questão, os exercícios seguintes referenciam a economia fechada aí, sem governo. Então, nós temos a letra A e a letra B. Agora é sem governo, né? Então, considera a economia com gasto de consumo das famílias de 200 bilhões e não gastos de 80 bilhões. Quanto totaliza a renda privada disponível? Aí você pode usar a mesma formulazinha da renda privada, né? Que é consumo mais poupança. Lembrando que o
A renda privada, ela é igual à renda privada disponível, mesmo RDP, né? Então, RDP vai ser consumo 200 mais poupança de 80 bilhões. RDP 280 bilhões. Letra B, considere as informações acima, considere não, considerando, né? Considerando as informações acima, qual o volume de investimento privado? Então, pessoal, S, ou seja, a poupança, ela é igual a investimento privado. E se S é igual a 80 bilhões, que foi o que não gastou, investimento privado é 80 bilhões. Oitava questão. Os exercícios abaixo referem-se a uma economia aberta e com o governo. Vamos lá, então. E na economia aberta já está dizendo que eu vou ter importações e exportações, né? Trabalhando com o governo. Na letra A e na letra B. Letra A. Considere uma economia com um PIB de 275 bilhões, gastos privados totais de 145 bilhões, poupança pública de 50 bilhões e que a receita líquida do governo seja de 120 bilhões. O governo teve participação nula no investimento esse ano, ou seja, o investimento é zero. De quanto totalizam as exportações líquidas? Então, vamos lá, pessoal. Eu posso usar a fórmula, né? Já me deu aqui a fórmula, tá? Da renda. Então, a renda é igual ao consumo, mais investimento, mais gasto do governo, mais o resultado das exportações, menos importações. X não fatores, menos M não fatores. E a fórmula da poupança do governo, que é renda líquida do governo menos os gastos. Beleza? Para que eu preciso usar esta fórmula aqui? Porque eu vou precisar saber quanto foi o gasto do governo, que aqui não diz. Na fórmula, eu vou precisar substituir G para encontrar XNF, que é o que está pedindo a questão, certo? Então, vamos encontrar G, através da fórmula poupança do governo igual a RG menos G. Então, essa fórmula também pode ser reescrita, né? Sendo gastos igual a RG menos SG. Você vê que as fórmulas, você pode reescrever elas, né? Recriá-las para você, para aquilo que você precisa descobrir. Então, isolando G, nós vamos encontrar G igual a RLG, que é 120, menos a poupança do governo, que é 50. Está aqui, ó, 120, a renda líquida, e a poupança de 50. Ok? Então, o gasto do governo é 70. Já tendo todos os valores, vamos lá, então, para a fórmula geral da renda, né? Então, Y, eu tenho quem é Y, ou seja, eu tenho quem é a minha renda total, né, renda nacional, PIB, né, chamado, tem 275 bilhões. Tá? Então, substituo aqui na forma 275. C, que é o consumo das famílias. Vamos lá. C. Os gastos privados, tá vendo? Mesma coisa do consumo das famílias. O consumo é de 145 bi. Com 145 bi mais investimento foi nulo, então, mais zero. Gasto do governo, calculei aqui 70, mais, uh, como o MN exportações não subentende-se na questão que não existem, né, porque não tem informação, vai ser zero, e eu vou encontrar XNF. Então, eu já posso eliminar os parênteses colocando mais XNF menos MNF, que é zero. Então, eu vou isolar XNF, que é o que eu quero, que são as exportações líquidas, e aí eu vou encontrar 60 bilhões. Ok? Para terminar, letra B, considerando as formações de bilhões de reais ao ano, poupança privada 230, déficit de orçamentário de 50, déficit de balanço de transações correntes 40, calcule o volume de investimento da economia no ano. Se o saldo em transações correntes tivesse incorrido em um superávit de 40 bilhões, qual seria o volume de investimento? E aí a gente precisa saber, né, entender isso aqui, né, que déficit orçamentário, isso aqui a gente foi dado em aula, né? Déficit orçamentário é igual à poupança do governo. Se a poupança do governo, se tem um déficit orçamentário negativo, então minha poupança do governo é negativa em 50 bilhões. Ok? Aqui, ó, déficit orçamentário, isso aqui é poupança do governo negativo. Já o superávit de transações correntes, né, que é positivo, 40,
é igual a uma economia externa, o inverso, tá? Superávit de transações correntes de um país é o inverso, né? Ou seja, inverso na questão de negativo positivo, né? Se eu tenho mais 40 de superávit de transações correntes, eu tenho menos 40 de poupança externa, tá certo? Então, eu também já tenho o valor da poupança externa. Por que que eu tenho que entender isso? Para me aplicar na fórmula, né? Que aqui ó, vai pedir tanto o saldo do governo, que vai ser um déficit negativo, como a poupança externa, que vai ser um valor negativo, inverso ao positivo de 40 bilhões das transações correntes. Ok? Então, aplicando a fórmula, e a gente vai atrás de investimento, investimento é igual a S, que é a poupança, é, a poupança privada, né? S, está aqui, ó, 230, mais a poupança do governo, que é negativa, então mais vai ficar menos 50, mais a poupança externa, que também está negativa, vai ficar menos 40. E aí eu vou ter um investimento igual a 140. Simples assim. E aqui a gente termina a correção da atividade 0402 da disciplina Contabilidade Social. Bons estudos, boa prova, né? Encerrando aí as nossas atividades da unidade 2. Valeu!